Queria dizer que eu estou bem, estou feliz por estar aqui a falar com vocês, falar um pouco do amor em ação, falar daquilo que a doutrina espírita ressalta, fundamentalmente Kardec, quando nos diz que fora da caridade não há salvação. E entendo eu que efetivamente a, a caridade é o amor em ação. E assim venho trazer-vos a Casa de Caminho André Luís, de Luanda. A Casa de Caminho André Luís, ela tem 23 anos de idade. A SIACA, Sociedade Espírita Allan Kardec da Angola, tem 30 anos de idade. A nossa visão é que todo cidadão do mundo tem uma sopa e um pão, uma cama e um livro. O que é que isso quer dizer? Entendo eu que nós, os cidadãos da Terra, devíamos pensar um pouco se em pleno século XXI ainda devia estar a morrer gente à fome. Ainda poderiam ter pessoas como têm hoje a dormirem na rua, a não terem uma escola. E mesmo que dormissem na rua, que fosse por vontade própria, porque quer arejar, porque quer apanhar o vento, quer dormir na praia, não por necessidade. Então entendemos nós sim que todo cidadão do mundo deveria ter uma sopa e um pão. Não deveria morrer à fome, deveria ter uma cama que simboliza uma casa, uma choupana, um palácio, uma árvore, mas com sossego. Que deveria ter um livro que simboliza o conhecimento, pois o conhecimento é o único poder que o ser humano efetivamente tem. Porque nós, como tenho dito, podem nos tirar tudo, tirar a roupa, tirar o que for, tirar a nossa casa. Mas o poder que temos, que é o conhecimento, está em nós. E estando em nós, ninguém consegue ter. Portanto, então, mas como é que nós conseguimos introduzir esse conhecimento em nós? Através de uma escola, através do aprendizado nas várias áreas do saber, oportunidade que para nós todo ser humano deveria ter. Nós temos aqui as várias áreas da Casa de Caminho. Portanto, a Casa de Caminho, como disse, tem 420 mil metros quadrados. São equivalentes a 42 campos de futebol. Portanto, ele tem quatro pilares, cinco atividades muito fortes, que é o Complexo Escolar João Henriques Pestalozzi, que tem o ensino primário, da iniciação até o 12º ano, portanto, até o ensino superior. As pessoas, nós fazemos até o 12º e as pessoas vão direto para o ensino superior. Acima de 1.000 crianças e adultos que estudam, nós temos 3 níveis de formação. Lembrar que os ensinamentos da filosofia espírita entram sutilmente, não criando evangelização, mas dentro do processo pedagógico, na prática, no cotidiano, na escola, como nos dizia Leon Denis, que quando o ensino da filosofia espírita entrasse para as universidades e para as escolas, nós já estávamos ganhando. E, efetivamente, essa noção está entrando para as universidades, está entrando na casa de caminho, na escola, desde a criança que vai para o ensino base, principalmente a lei de causa e efeito, principalmente a questão da ética no trato do outro, lembrando que tudo que nós fazemos volta para nós e a criança começa a aprender já. Ensinamos na casa de caminho, principalmente na escola João Henrique Pestalozzi, a questão da compaixão. A criança começa aos 5 anos de idade já a abraçar o outro e aprender a questão do amor, dizendo eu te amo. O que é que isso proporciona? Permite que a criança com esse aprendizado possa sentir o outro, aprender o afeto, sentir o outro e diminuir a delinquência, pois entendemos que a delinquência é fruto da ausência do amor, do afeto, do toque, do sentir o outro ser humano.
Portanto, também aqui na Clínica Doutora Agostinho Neto, a Clínica Doutora Agostinho Neto atende desde os 0 dias, maternidade, até a velhice. Com a alopatia, com a fitoterapia, portanto, com a integrativa, porque nós temos a questão do abraço-terapia, da musicoterapia, da ozonoterapia. Temos várias técnicas de trabalhar com a argila, várias técnicas integrativas para apoio do paciente. Temos o Centro de Formação Profissional Rainha Gil. Então, só dizer que na clínica o atendimento vai a 400 pessoas por dia. Maternidade funciona 24 horas. Já tivemos trigêmeos com sucesso, gêmeos com sucesso. O Centro de Formação Profissional é homenageado à mulher. A clínica é homenageada a Agostinho Neto, que foi o primeiro presidente da República de Angola, um médico humanista. A Rainha Ginga é homenagem, efetivamente, à mulher, a Rainha Ginga, que foi uma mulher que lutou contra o processo colonial. Qual é a função da formação profissional? É fazer o upgrade da família, trabalhar na redução da pobreza, fazer o empoderamento espiritual, o empoderamento do bem-estar emocional, intelectual das famílias. Pois onde há pobreza, o objetivo da formação é melhorar o indivíduo numa área técnica. Nós temos a cozinha, já veremos imagens, a cozinha, a pastelaria, temos carpintarias, etc, etc. Então, esse indivíduo, obtendo formação qualificada nestas áreas, poderá ter um melhor emprego, poderá ter uma melhor qualificação e aí sim reduzir a pobreza. Temos o Programa Geral de Educação para a Cidadania. Portanto, esse programa tem 32 projetos que são assistidos presencial online, com professores do Portugal, do Brasil, da Angola, etc, etc. Pois temos esse atendimento fraterno e atividade cósmico-espiritual. Está aqui um erro, mas não se preocupem. Eu queria falar um pouco sobre o amor, né? Então, como o tema, como é o amor em movimento, então eu queria que nós falássemos um pouco. E aí eu queria começar mesmo pela carta que Einstein escreveu para sua filha. Dizem que quando estava à beira da morte. Einstein dizia assim: quando os cientistas estavam procurando uma teoria unificada do universo, esqueceram a mais invisível e poderosa de todas as forças. O amor é luz, dado que ilumina aquele que dá e o que recebe. O amor é gravidade porque faz com que as pessoas se sintam atraídas umas pelas outras. O amor é potência, pois multiplica o melhor que temos, permitindo assim que a humanidade não se extinga em seu egoísmo cego. Diz Einstein ainda que o amor revela e desvela. Por amor vivemos e morremos. O amor é Deus e Deus é amor, diz Einstein. Essa força tudo explica e dá sentido à vida. Esta é a variável que temos ignorado por muito tempo, dizia ela, filha. Talvez porque o amor provoca medo. Efetivamente, muitos de nós temos medo de amar. Sendo o único poder no universo que o homem ainda não aprendeu a dirigir a seu favor. Para dar visibilidade ao amor, eu fiz uma substituição simples na minha equação mais famosa. Se em vez de E igual a massa vezes velocidade elevado ao quadrado, aceitarmos que a energia para curar o mundo pode ser obtido através do amor multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, então seria a energia de cura é igual a amor vezes velocidade da luz ao quadrado. Chegaremos à conclusão de que o amor é a força mais poderosa que existe, porque não tem limite, segundo Einstein. Temos ainda aqui algumas chamadas de atenção. Os gregos definiram o amor como uma força unificadora e harmonizadora. João Nunes Maia
Dizia que se não houver amor, a pessoa vive sem existir. É uma peça na forma. Sem amor desaparece a verdadeira vida. Bertelinger diz que as ordens do amor e da força oculta do amor. João Evangelista enfatiza que Deus é amor. Joana d'Angelo chama atenção ao amor-terapia e diz que tem bases firmadas nos ensinamentos do maior psicólogo, médico, educador, o cientista, o Mestre Jesus. Casalma diz que é a força do amor que realiza tudo, suscitando uma permanente transformação. É a expressão da verdade, solidariedade, altruísmo, da confiança, da empatia, da cooperação e da cura. O amor está na base das dinâmicas sociais positivas, a saber, equilíbrio psicoemocional, desenvolvimento da sociedade, na autoestima alta, no altruísmo. Pois se não houver amor, não temos hipótese absolutamente nenhuma de podermos estar em nós, sentirmos-nos, para depois acionarmos esse processo a favor do outro, como nos dizia o mestre, amai ao próximo como a ti mesmo. Então o mestre enfatizava que devemos amar-nos a nós para podermos amar. Portanto, esta é a grande dificuldade de o ser humano poder desenvolver-se, porque tem dificuldades de se amar. Então, aqui um pensador diz assim: o amor requer também uma avaliação real de nossas próprias forças e de nossas fraquezas. Existe a necessidade de se olhar para nós e saber quais são as motivações, o que nos segura para trás e também onde necessitamos colocar mais e mais atenção, para que estejamos equilibrados e plenos. Ao se aplicar a força do amor em nós, isso nos torna plenos, inteiros novamente. Quando nossos corações quando nossos corações estão preenchidos com amor, isso é como um magneto. O amor flui através de nós, efetivamente. Quando nós, quando os nossos corações e a nossa mente, notem a nossa mente, quando a nossa mente estiver preenchida com o amor, quando nossos corações começarem a pensar efetivamente e a nossa mente sentir, então a vida vai fluir sim, com maior beleza, com maior segurança, com maior solidariedade, com maior cooperação entre todos os seres da Terra. Ainda outro pensador diz que o amor é a força motivadora por trás de cada aspecto da evolução humana, não há dúvidas. Essa força do amor não é uma força material, mas é espiritual. A força vital do espírito. À medida que o ser humano usa esta força no seu interior, pelas escolhas que faz, atenção, cria mudanças benevolentes para o mundo no geral e em si, em particular. Veja, nós temos aqui uma imagem sobre a cooperação e a competição e a interdependência, desenvolvimento de interação. Durante muito tempo, nós aprendemos que nós devemos cooperar conosco e competir com o outro. Falsidade. Nós temos que competir conosco. O que é que isso quer dizer? Que hoje teremos que ser melhores que ontem e amanhã deveremos ser melhores que hoje. Portanto, se ontem eu fui uma pessoa, hoje eu tenho que ser melhor. E amanhã terei que ser melhor que hoje. À medida que eu me melhoro todos os dias, que é competição no individual, eu conseguirei fazer então uma cooperação mais proativa, mais fluida, mais estável, mais solidária, mais empática com os outros seres humanos. A questão da interdependência, efetivamente, nós somos todos seres interdependentes. Só que a interdependência positiva e a interdependência negativa. Quando é que nós temos interdependência negativa? E quando é que temos a interdependência positiva? A interdependência positiva é quando todos ganham numa relação de amizade, de trabalho, no que for. Quando todos ganham, eu ganha-ganha, então nós temos interdependência positiva. Quando nós temos numa relação só uma parte é que ganha, estamos com interdependência negativa. Não há
Desenvolvimento. O desenvolvimento passa pela interação de todos. Nós temos aqui um quadro, nós temos religião, temos família, temos cultura, temos ambiente. Aqui nós estamos a chamar a atenção do relacionamento interpessoal. No relacionamento interpessoal, nós temos três pilares. Temos o eu, o tu e o ambiente. Eu somos cada um de nós, o tu são os outros que interagem conosco, quer seja na família, quer seja na escola, quer seja no centro espírita, na religião, na igreja, seja onde nós estivermos, na nossa família, e temos o ambiente que é efetivamente o todo, onde nós estamos no local, aqui, eu estou aqui em Luanda, na minha casa é o meu ambiente, né? No meu país eu vou estender esse ambiente, no continente africano estendo ainda mais o ambiente, e no planeta Terra. Se quiser estender mais, eu digo assim, o cosmos. Eu falo de que nós somos seres quânticos. Aí então estou estendendo cada vez mais o ambiente à minha volta. E aqui queria falar um pouco sobre a educação para a paz. Não há desenvolvimento amoroso, não há amor em movimento se não houver educação para a paz. Emmanuel dizia-nos que educação para a paz é arregaçar mangas, é transformar a nossa vida e transformar a vida dos outros pela positiva. Mas isso só é possível se tivermos educação para a paz. Segundo o pensador Jares, diz que um dos pilares fundamentais para a educação para a paz é, de facto, a tolerância, a solidariedade, o enfrentamento de problemas sem conflitos, mas com a cooperação, com o diálogo, com técnicas de resolução de problemas sem conflitos, sem violência. Vem nos chamar também a questão da não indiferença, do compromisso, da ação pedagógica e social, que todo ser humano deverá procurar não ser indiferente. E nós vivemos hoje parte do planeta com uma frieza muito grande. Uns têm muito, outros não têm nada. E depois qualificamos. Olhamos para os continentes, temos assim, aquele continente é pobre, aquele continente é outro, aquele continente... Discriminação. A educação para a paz pressupõe a aceitação da diversidade. E eu aqui levanto a questão, inclusive da cor da pele humana. Quando, para muitos, o ser negro, o ser amarelo, o ser branco é algo que não é bom, eu aqui entendo, e Jares também entende, que efetivamente há diversidade, há não discriminação, é o que faz o desenvolvimento do ser. Portanto, relativamente à cor, eu levanto a seguinte questão: quando Deus criou as flores, por exemplo, criou a flor rosa. A flor rosa, se nós formos a uma florista, nós dissemos assim que era uma rosa. Mas esta rosa pode ser uma rosa azul, pode ser uma rosa amarela, pode ser uma rosa branca. E a pergunta que eu deixo no ar é: por que os seres humanos hão de ter todos a mesma cor? Será que é mais belo olhar para uma tela como nós estamos vendo hoje, com tantas cores na tela, ou termos só uma cor da pele? Se Deus é a inteligência suprema, ao fazer os seus filhos com várias cores, é porque queria o belo, com certeza. E nós entendemos que, de facto, o ser humano opta, porque a lei da reencarnação nos permite optar de que cor é que a gente tem. É como a discriminação do género, a discriminação das religiões, a discriminação daquilo. Toda forma de discriminação é danosa, é contra a educação para a paz. Portanto, não tem nada a ver com o amor em movimento. Era essa questão da educação para a paz. Vamos aprender a raciocinar em termos da educação para a paz, da cooperação, do diálogo, da não indiferença, para que possamos, de facto, fazer este amor em movimento, para que possamos, de facto, fazer com que o mundo se torne melhor. Temos um estadista que nasceu em 1918 e 18 e morreu em 2013, que é Nelson Mandela, a maior parte das pessoas conhece.
Sabem que Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos. Entretanto, o indivíduo que foi o seu carrasco na cadeia, ele convidou, porque ele disse que ele queria uma nação una e indivisível. E dizia mais que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É com a educação. E eu acrescento, é com o amor. Mahatma Gandhi nos diz que se quiseres um mundo transformado, que sejas tu o instrumento da mudança. E digo mais, efetivamente, a casa de caminho que em breve passaremos a mostrar, ela nos vem trazer isso, que é a questão da mudança, no fazer, no sentir. E respondendo a Gandhi, se quiseres um mundo transformado, que sejas tu o instrumento da mudança. Habituámos-nos durante muito tempo a sempre apontar o dedo no outro. Aquele não faz, fulano não faz, o governo não presta, aquilo não. E eu questiono, e você? O que está fazendo? Platão nos diz que o Estado é um macro, somos todos. É o amor em movimento. Nós não podemos encontrar um indivíduo caído na rua, um indivíduo com um problema e acharmos que é o Estado que tem que resolver quando eu estou aqui ao lado e tenho que resolver. Há um outro pensador que é Martin Luther King, que lutou contra a discriminação e ele dizia: Eu tenho um sonho, que também foi Prêmio Nobel da Paz. Portanto, esses três, essas três pessoas, esses três seres especiais, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, foram todas pessoas que efetivamente trouxeram grandes contributos para o planeta Terra. Agora vamos passar aqui a falar do trabalho deste amor em movimento, deste amor em ação. A representação começa aqui no Complexo Escolar João Henriques Pestalozzi. Eu, quando conheci a Luciana, foi em Verdun, no Castelo de Henriques Pestalozzi. Porque fui convidada a lá estar, mas eu fui porque falava de Pestalozzi. E porque nós homenageamos Pestalozzi aqui em Angola há muitos anos, quando abrimos a nossa escola. Por quê? Pestalozzi é conceituado como o pai da pedagogia do amor. Ele dizia que o indivíduo em escola devia aprender potencialidades técnicas, tecnológicas e amor. E é aquilo que nós procuramos na, no complexo escolar João Henriques Pestana. Então, aqui temos as mães, as crianças. Essas crianças que eu estou apontando, estavam num concurso no Ministério da Ciência e Tecnologia, no concurso nacional dos jogos. Portanto, as crianças da Casa de Caminho, embora sejam crianças de pais pobres, têm oportunidades a partir dos 8 anos de idade participar no desenvolvimento da ciência, com a Universidade Metodista, onde eu dou aulas, com a Universidade Agostinho Neto, com outras áreas para que as crianças pequenininhas começam a ter outras perspectivas de vida, para além do melhoramento da transformação moral, que é base. Temos alfabetização, está aqui uma mãezinha com um bebê. Portanto, o ensino de adulto, a oportunidade de as crianças poderem, os jovens poderem dar aulas na comunidade, a gente já abordará mais esse tema, mas as mães poderem, mesmo com seus filhos ao colo, poderem ter alfabetização. Aqui, este senhor que aqui está é o vice-presidente, um dos vice-presidentes, o irmão Trajano Ancova, está trabalhando com as criancinhas na escola. Aqui temos os finalistas, estes meninos representam alguns dos finalistas da Casa de Caminho André Luís, da escola João Henriques Pestalozzi. É impressionante quando os meninos terminam a formação, quando saem da nossa escola. É doloroso por um lado, mas por outro lado uma alegria imensa e um espanto perceber que afinal o nosso contributo chega ao ponto de fazer sair finalistas que vão para a universidade. Temos aqui a Clínica Doutora Agostinho Neto.
Na clínica Doutor Agostinho Neto, como dissemos já anteriormente, nós temos a medicina alopática e integrativa. Esta imagem que nós vemos aqui, esta sou eu, cantando para este bebê que está no útero de sua mãe. Aqui a médica está fazendo, nesta primeira exame, imagem, a médica fez uma, uma análise ecográfica convencional. Aqui tem a imagem. Na segunda, a mãe continua deitadinha. Nesta imagem que está aqui, eu já estou de pé, cantando para a criança. Para quê? Para nós avaliarmos e trabalharmos com as mães, com os pais, a questão da violência. Porque uma criança no útero, a criança percebe, a criança sente. E quando há barulho à sua volta, os parâmetros são uns, e quando há bem-estar, música, cânticos suaves, uma prece, a criança tem outro comportamento. Então, dá para trabalhar com os pais na prática de que a violência gera violência na criança ainda dentro do útero materno. Portanto, aqui estamos, esta imagem que nós apresentamos aqui, essa imagem que nós apresentamos aqui é, é um passe indireto. As pessoas não sabem, mas o pessoal da saúde da nossa clínica já sabe. Toque tem que se tocar no paciente, mesmo sem eles perceberem, canalizamos energias. Aqui é a entrada da clínica, aqui é a área de consulta externa. Essas mulheres que estão aqui são todas grávidas. Eu costumo dizer que a Casa de Caminho, de facto, é um espaço que veio para receber uma série de crianças. Temos aqui ainda alguns dados dos vários atendimentos. Foram atendidos acima de 2 milhões de pacientes, no geral. Eu não sei se conseguem ver esta imagem que eu estou a apontar. Temos aqui o nosso irmão, Nestor Mazotti, que foi presidente da FEB, já desencarnou. Ele quase assistiu a esse parto, está dentro da sala de partos da Casa de Caminho, quando ele veio visitar a Casa de Caminho em Angola. Aqui temos a parte dos laboratórios, irmãos que vieram, que tinham vindo do Brasil quando nós iniciamos a fitoterapia. Aqui o laboratório da fitoterapia. Temos aqui o irmão Jorge, que era do Lar Fabiano de Cristo, o irmão que nos ajudou bastante na altura em que iniciamos, na altura de muito trabalho, com o irmão César Reis. Eram os dois, o César Reis e o nosso irmão Jorge Cerqueira. Portanto, aqui no Centro de Formação Profissional, portanto, temos aqui estas áreas, temos a área da carpintaria, tem a área de serigrafia, não é? Tem a área da cozinha, essa estrutura belíssima, tem cozinhas grandes, tudo industrial. Não é? No Programa Geral de Educação para a Cidadania, no Programa Geral de Educação para a Cidadania, nós temos 32 projetos, como dissemos. Estão aqui imagens do trabalho de vídeo feito online, feito presencialmente. Algumas telas aqui se encontram para nós podermos ver. Não para, são 32 projetos. Educação do desporto, educação para o neurodivergente, pelo trabalho do síndrome de Down, do autismo, particularmente. E lembrar que hoje vários irmãos que vêm com síndrome de Down estão nascendo e então a Casa de Caminho já se prepara para a formação. Estamos formando os professores, formar os técnicos, os professores e os técnicos da escola, os profissionais da escola que recepcionam as crianças para melhor podermos servir. Também fizemos uma formação de arte-terapia para a Clínica Doutora Agostinho Neto, para o profissional da saúde, a educação para
a alfabetização. E aí sim, queria dizer, já teremos mais imagens, que a educação para a alfabetização é a carruagem-mãe. Já falarei disso. Mas temos aqui, por exemplo, o programa de educação planetária. Esse programa é feito com a web Rádio Estação da Luz, via YouTube, quinzenalmente, todas as segundas-feiras de 15 em 15 dias temos um programa que o programa é Educação Planetária. A base do programa é o relacionamento interpessoal, depois várias áreas a gente fica a trabalhar. Portanto, eu dizia que ia abordar um pouco mais a questão da alfabetização, dizer que é um programa da Carruagem Mãe. Como repararam, nós estamos com 32 projetos: educação para os direitos humanos, educação para a paz, educação para a cosmologia, etc, etc. O relacionamento interpessoal, a educação para o voluntariado, o respeito pelas religiões, o respeito por aquilo, etc, etc, entendendo que a filosofia espírita, a doutrina espírita, é de facto uma filosofia de estabilidade, de libertação mental, que deve chegar a todo cidadão, para que, de facto, o ser humano, com o conhecimento que adquire, se possa libertar. Então, como é que esse projeto é feito? Os meninas do décimo ano, 11º ano, 12º ano do ensino médio, portanto, são eles que têm a obrigação de criar a praticidade deste projeto. Como é que isso ocorre? Portanto, eles começam por atingir um objetivo. Portanto, eles vão à comunidade, têm que conquistar 10 a 15 mães, pais, e nós chamamos os mais velhos pais e mães, convencê-los que ele quer dar aulas a eles e ensiná-los a aprender a ler e a escrever, que é a primeira base. Mas, depois dele conseguir atingir esse primeiro objetivo, os responsáveis da escola vão à comunidade conversar com estes adultos para efetivamente saber se estão dispostos. Depois, fazer um trabalho de cooperação, ver qual é a melhor residência onde eles podem trabalhar, como neste caso vem, eles próprios criam as condições para se efetivar as aulas aí. Nós temos alguns quadros, temos algumas coisas para aqueles que não têm condições para o fazer, mas o objetivo é criar uma sinergia que não é só aprender a ler e a escrever. Portanto, como é que as crianças procedem a isso? O respeito pelas religiões. Não é chegar e dizer, olha, vamos respeitar absolutamente nada. É tudo muito sutil. Então, antes de iniciar um trabalho desses, as aulas, porque eles, antes de irem dar aulas, eles são formados na andragogia, que é a técnica para o trabalho com adultos. Ah, Além disso, tem a formação que a Casa de Caminho dá do relacionamento interpessoal, dos pilares da educação, eh, da ética e responsabilidade, que a Casa de Caminho dá, os princípios filosóficos importantes para a vida humana, e então esses meninos, para além dessa componente, têm todo o programa de educação para a cidadania que eles têm que aprender na Casa de Caminho e depois levar sutilmente para a mudança do paradigma na comunidade. Então, eles começam por fazer uma prece. Como não é o professor estudante que faz a prece, o alfabetizador, cada uma das mães tem um dia para fazer aquilo. Então, faz aquela prece naquele dia. Imagina que seja de uma igreja, olha, a igreja católica. No outro dia é o protestante. No outro dia, testemunha de Jeová. Quer dizer, e toda a gente vai se concentrando, vai aceitando o outro. É, de facto, o trabalhar a não discriminação, a aceitação do outro, o respeito pelo outro. Portanto, o amor funcionando e amparando toda a gente. E depois, aprendem também as mãezinhas e os pais a fazerem a dinâmica do amor. A dinâmica do amor consiste em abraçarem-se e dizer assim: eu te amo, eu me amo. Porque primeiro temos que nos amar a nós para podermos amar os outros. Então, eles também fazem. Eles entoam um cântico, como é o normal, e depois fazem a dinâmica do amor. Entendemos nós que as mães com maiores dificuldades têm muito pouca disponibilidade para ainda amar, de abraçar filhos, etc, etc. Então, com o trabalho da dinâmica do amor, elas aprendem que efetivamente é essa necessidade. Também
Temos aqui a educação para a cosmologia, para a física quântica. Temos aqui, esta imagem que está aqui é de Belo Horizonte. Quando eu aí estive, fui visitar o observatório. Isto aqui é na Casa do Caminho. Aqui está esse bebê, mas hoje ele já tem 6 anos de idade. Aqui temos as aulas e vamos continuar a trabalhar o que é isso? Ciência e espiritualidade. Em casa do meu pai há muitas moradas, disse Cristo, mas e agora como é que a gente vai saber? É pelo estudo da cosmologia, pela física quântica, por todos esses procedimentos científicos que nós, da cosmo, da astrofísica, que devemos passar e aí podermos pensar, sentir, acreditar que existe uma força maior, como diz assim, que é essa força que é a deidade pura, que é Deus, que é a energia amorosa, e que, efetivamente, temos as galáxias, etc, etc. Tem outras moradas na casa do Pai, temos que estudar ciência, estudar astrofísica, etc, etc. E depois temos aqui, então, o atendimento fraterno, né? A atividade cosmo-espiritual, portanto, que é a questão da espiritualidade. Eu sou Deus, eu sou, e então lembrar aquilo que Cristo nos disse, vós sois deuses, farão o que eu faço e muito mais, mas quando nós crescemos, quando nós amarmos, quando nós pudermos entender que nós somos centelhas de Deus em nós e que para isso nós temos que conectar com Deus. E como é que a gente faz conexão? Quando estamos nervosos? Não. Quando estamos magoados? Não. Nós fazemos a conexão com Deus quando nós perdoamos, estamos tranquilos, quando nós procuramos a completude, quando nós fazemos. Então, pensamos naquilo que Kardec nos disse: fora da caridade não há salvação. Portanto, aqui temos as várias atividades que a Casa de Caminho foi, que a SIACA foi fazendo, eh, agora completando 30 anos. Nós, quando iniciamos com um projeto que era uma sopa e um pão, que fazíamos 3.000 sopas por dia, de segunda a segunda. Visitas às comunidades que eu trabalho com, seja com quem for, com as madres, com protestantes, não importa qual seja a religião, para nós era o ser humano. E visitávamos hospitais, trabalhávamos com os doentes, levávamos sopa aos hospitais, cantávamos para os doentes. Antes de termos a Casa de Caminho, depois começámos a fazer, e mesmo assim hoje ainda visitamos hospitais, acompanhamos as pessoas que perdem seus familiares e que precisam do aconchego, até mesmo vamos às vezes acompanhar os enterros para aconchegarmos, dar força às pessoas. Aqui está uma visita à comunidade do enfermeiro da Casa de Caminho que está a fazer consulta numa mãe que está sentada na areia porque não tem outras condições e é no meio da comunidade e a gente faz. Aqui temos a quadra festiva, temos o Natal oferecendo brinquedos que a gente consegue para as crianças e para os mais velhos. Houve um ano que nós conseguimos dar brinquedos aos mais velhos, mas mais velhos de verdade. Aí com 70 anos a gente dava uma menina. As mais velhas com 60 anos, 70, 80, a gente dava um carrinho. Eles gargalhavam e era aquele momento que entendemos que a espiritualidade podia ajudar. Que temos caravanas de luz, a Luz Sem Fronteira, que são os trabalhos que a gente faz via online, com vários amigos de fora do país, e aqui a caravana, que é o acompanhamento de encarnados, e por aí fora. Aqui quero chamar sua atenção a mim e a todos nós da questão de Martin Luther King. Martin Luther King dizia que eu decidi ficar com o amor. O ódio é um fardo muito grande para suportar. E todos nós sabemos, sim, que é um fardo muito grande para suportar, porque nós sabemos que quando estamos magoados com alguém, nós temos dor de cabeça, nós temos problemas estomacais, nós não conseguimos dormir, portanto, é um fardo efetivamente muito grande. Este homem, Nelson Mandela, que nos vem dizer assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Portanto, isto o nosso Mandela. Quando eu digo nosso Mandela, não estou falando do Mandela da Angola, da África, estou falando do Mandela ser planetário. Jean-Jacques Rousseau, meu amigo, diz assim: amo-me a mim próprio.
demasiado para poder odiar, seja o que for, e seja a quem for. Paulo Freire diz que é importante na escola, no espaço onde nós estivermos, não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade e de convivência. Seja, ele nos diz que numa educação ética é preciso resgatar e incorporar os valores de solidariedade, de fraternidade, de respeito às diferenças de crenças, culturas e conhecimentos, de respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos. E aí a gente transporta para as várias áreas, os vários ambientes onde nós estivermos. Aqui levantar um pouco a questão do perdão. A gente diz que vou pedir perdão a Deus, pedir perdão aos anjos. Não, não peçamos perdão aos anjos. Temos que pedir perdão àquele a quem magoamos. Deus não precisa nos perdoar porque Deus é amor. Quando é amor, o amor não precisa de perdão. Deus abraça-nos com a sua energia amorosa e cada um de nós vai à procura. Portanto, o perdão não é para os arcanjos, eles já se iluminaram. Né? Perdão é caminho de crescimento para aqueles que necessitam ainda aprender a amar e todos os dias a gente ir à luta. Né? O perdão é amar além do requisitado, é cobrir a demanda apresentada, é doar mais amor. Portanto, isso fala-nos Alberto de Almeida. Alberto de Almeida diz o seguinte, que a capacidade de perdoar tem relação com a capacidade de amar. Porque se, porventura, alguém nos ferir e a quantificação do ferimento para nós tem valor 5, se efetivamente a nossa energia amorosa tem valor 3, é claro que a gente não vai conseguir perdoar. Mas se a nossa capacidade amorosa for valor 8 e o erro que for feito a nós for ter valor 5, a gente perdoa. Portanto, a capacidade de amar e a dura de perdoar e a sua duração depende da nossa capacidade amorosa. Eu queria falar aqui das consequências positivas de toda essa fala que nós tivemos, de produção de energia benfazeja, com o pensamento positivo, com o bem-estar, a consolidação das nossas amizades, a emissão de energia do perdão, a promoção da paz, a estabilização das nossas emoções e sentimentos, com a consequente promoção da saúde em nós. Aqui a questão da multidimensionalidade. Vejamos aqui, nós somos um campo quântico, todos nós. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, medo, por exemplo, e os nossos comportamentos influenciam a energia no individual e no coletivo, no global. Portanto, tudo o que sentimos e pensamos e fazemos, os nossos comportamentos influenciam o campo, influenciam a nós no indivíduo. Aqui eu quero dizer o seguinte: não importa qual seja a religião do nosso coração, nem a classe social, nem a cor da pele em que estamos catalogados. Amemo-nos uns aos outros, como o Mestre nos ensinou. Tem aqui algumas chamadas de atenção para mim, para nós, para no final do dia, por exemplo, antes de nos deitarmos, fazermos uma vibraçãozinha. Eu sou luz, eu sou perdão, eu sou paz, eu sou amor, abundância e bem-estar para o planeta, paz e perdão para o planeta. Fazermos esse exercício várias vezes durante o dia, quando nós estivermos um pouco inquieto, ajuda a produzir energia. Lembrar, conheças a ti mesmo, só sei que nada sei. Lembrar que a cooperação é com o outro, a competição é conosco. Fazermos um balanço diário, vermos a questão do perdão, o sorriso, o abraço, a música. Aqui tem. Isto aqui é a casa de caminho. Aqui tem um embondeiro, um baobá, como vocês chamam no Brasil. Esta criança está abraçando o embondeiro. Aqui tem um carro onde está plantado uma árvore. Era um carro que nos ajudava muito a ir para os hospitais. Quando ele se avariou, nós já tiramos o motor e homenageamos colocando uma árvore. Aqui tem o espaço multidimensional, onde fazemos as reuniões, onde fazemos reuniões mediúnicas também. Debaixo deste baobá, fazemos reuniões, levamos pacientes a curarem-se da fisioterapia, etc, etc.
Aqui a casa, este embodeiro multidimensional, como a gente lhe chama. Aqui a visita à Casa de Caminho. Até são visitantes que vieram do Brasil. Gratidão por tudo. Thank you very much. Obrigada, tua pandula, é na língua nacional. Gratidão a todos por me ouvirem. Gratidão. Mas eu vou interromper agora o compartilhamento. Espero que me estejam a ouvir. Estamos sim, só estávamos tentando abrir o microfone aqui, desculpe. Olha, doutora Amélia, realmente uma palestra muito inspiradora, né? Eu acho que todo mundo aqui com certeza vai sair muito alimentado depois de tudo que foi falado, de todo o trabalho, né? Tão maravilhoso e tão necessário que é feito aí. E então eu quero agradecer mais uma vez, porque eu não me canso de ouvir a senhora falando sobre todas essas iniciativas e todos esses projetos, né? Eu acho que isso faz a gente refletir o que que a gente poderia fazer além do que a gente faz, né? O que mais a gente pode fazer? Então, que cada um possa fazer sua reflexão, né? E se inspirar nesses bons exemplos, né? E eu gostaria de abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. A gente tem acho que uns 10 minutinhos, né? É isso? Então, fiquem à vontade. O pessoal que está aqui presencialmente, o pessoal online, é só abrir o microfone. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou esperar o pessoal, doutora Amélia, vamos ver. Bom, então. Eu tenho, Lu. Tem. A Luana tem uma pergunta. Então, Eu quero saber, gostaria de saber se a senhora aceita caravana para a gente visitar a senhora e o seu projeto. E já realmente. para responder, aceito sim a caravana. Aceitamos sim. Aceitamos. O pessoal ficou bem animado para conhecer pessoalmente e também poder contribuir, né, de alguma forma enquanto a gente estiver aí. Então, quem sabe a gente se organiza aí e combinamos, né, um período, né, seja mais apropriado para vocês e aqui também. Eu tenho Perfeito. uma pergunta, doutora Amélia. Desculpa, a senhora ia falar alguma coisa? Pode continuar. Não, 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 não. Só queria agradecer e dizer que sejam todos bem-vindos. Muito Casa. obrigada. Sintam-se em casa. Eu tenho uma pergunta, porque vendo, né, a grandiosidade desse trabalho, eu imagino a responsabilidade de estar à frente, né, de tantos projetos e de tantas pessoas, né, dependendo e também dessa colaboração que deve existir para que isso aconteça, né? A minha pergunta é: qual é o maior desafio da senhora frente a esse trabalho, né, de tanta responsabilidade e de tanta necessidade, né? Ai, o maior desafio é efetivamente a lida com o ser humano. Este é o maior desafio. Porque nós somos seres diferentes. E cada um de nós tem um sentir e tem um querer. Para criar um projeto desses, para estar em frente a um projeto desses, é preciso que nós tenhamos todos os dias que fazer o exercício do aprender a ter paciência, do aprender a perdoar. Se nós não tivermos possibilidade e capacidade para isso, a gente não terá condições para estar à frente. Porque é preciso que haja cooperação entre todos. E não entre todos com a chefia, entre todos os funcionários, os colegas e todos. Porque formando um campo quântico, é a própria casa, e nós somos isso, vai formando o seu campo. Se houver alguém que esteja meio descompensado, já cria problemas para aquele. Portanto, o maior problema está, sim, na luta para a transformação do ser. O que é que a gente faz? Nós temos vários estudos. Nós temos pelo menos 4, 5 estudos por semana. Nós temos o diálogo. Nós conversamos, falamos muito.
A gestão, ela é real, é online, é presencial. Nas maiores dificuldades da casa, estou presente. A estrutura da casa é ter, eu sou a presidente, tem mais dois vice-presidentes. Tem mais outras irmãs, uma para a educação, outra para a administração, outra para ali, para ali. Temos os professores responsáveis técnicos, diretor adjunto da escola, são 2.000 pessoas, é alfabetização, educação para a cidadania, etc, etc. Tem responsáveis. Agora, todos esses, e quero aí ressaltar os do nível técnico. São jovens quase todos de 24, 25 até 28 anos de idade, comprometidos com a causa. Quer dizer o quê? Não erram, erram, e bastante, mas são comprometidos. E a questão não está em não errar, a questão está em lutar para errar menos, e todos os dias. E nós também, os responsáveis do primeiro escalão, mais velhos, podermos estar perto, puxar a orelha na hora que é necessário, por dar o abraço na hora que é preciso também, mas estarmos aí e nós chamamos os soldados de Cristo. Eu costumo dizer assim, os soldados do bem. E a questão que a gente coloca é que a casa de caminho tem duas possibilidades. Ou entra como um fazedor do bem e tem que se entregar, tem que estudar, tem que ter essa capacidade da entrega, ou entra como alguém que precisa de ajuda. Então, alguém que precisa de ajuda não tem comprometimento, vem receber ajuda. Mas aquele que é trabalhador já da casa, mas trabalhador no sentido espiritual, no sentido do comprometimento, esse sim. Tem que arregaçar as mangas, não tem horário de entrada nem saída, não tem nada disso. É um comprometido com o bem maior. Muito bom. E eu imagino, tem mais uma pergunta aqui, é só um comentário. Como deve ser desafiador manter a motivação, não é mesmo? De um grupo tão diverso, tantas pessoas, né? Eu imagino, claro, que existe a questão espiritual, o amparo e o compromisso, mas às vezes, diante das dificuldades, né? Nem sempre a gente é tão forte assim, né? Para manter aquele compromisso, mas Relativamente a isso, o que é preciso é nós nos focarmos a nós próprios. Eu, enquanto responsável, tenho que fazer a minha parte, tenho que estar perto, tenho que acompanhar e não deixar para o outro. Então, o fato deles verem, no caso da Casa do Caminho, verem que a Presidente está perto, a Presidente seja de manhã, tarde, noite, problemas, não problemas, dores, não dores, está aí presente, para eles é um fator de motivação. Ok? E para mim é um prazer imenso também, porque para fazer esse trabalho a gente tem que ter prazer, a gente tem que ter alegria, tem que ter vontade de participar na transformação do mundo. Porque se nós não tivermos isso, nós não somos capazes. Porque é de facto uma coisa muito forte e nós temos que ter uma vontade maior para poder continuar, ter o foco, ter um objetivo bem definido, ter um propósito e ir atrás do seu propósito. Esta é a causa. Portanto, quando a gente vai atrás, na qualidade de presidente, vou atrás do propósito, que é servir uma causa maior, que é transformar a vida dos outros pela positiva. Claro que os mais jovens que estão à volta, motivados pela sua motivação também, e pela motivação deles, que se transforma na motivação intrínseca para eles e do meu lado, uma motivação extrínseca, a gente consegue caminhar. E não posso reclamar. Não posso reclamar porque eu costumo dizer assim, que eu não faço nada com sacrifício. Eu faço tudo, seja qual for a hora do dia, mas por amor, sem sacrifícios mesmo. Faço porque quero, faço porque defini assim a minha vida. o amor é contagiante mesmo, né, doutora Amélia? Tem mais Não tem uma dúvida. pergunta aqui, do Antônio. Doutora Amélia, na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Ah. Eu ouvi a senhora Antônio, eu posso ver o cantando. seu rosto? Ah, vem aqui, Antônio. Peraí, Deixa que eu ele botar vai aqui. vir aqui. Aparecer aqui. Olá. Então, eu Olá, ouvi a senhora Antônio. cantando lá no Inverdon. Eu gostaria que a senhora cantasse um pouquinho para a gente, que nem a senhora cantou para aquele bebezinho. Talvez fazer a nossa prece final. E fazer a nossa peça final, então, poderia ser? Não, você faz a prece e eu vou cantar. Então, vamos fechar com a dinâmica do amor. Pode ser?
Pode ser, sim. Então, a gente mais uma vez agradece demais, né? Eu estou saindo daqui assim com meu coração muito feliz e a gente então encerra com a nossa prece final e a pedido do Antônio uma canção. Muito obrigada mais uma Obrigada, vez e obrigada, muita obrigada, saúde sempre para continuar esse trabalho tão lindo. obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade também de estar com vocês. Nós que agradecemos. Então, acho que o Antônio vai fazer. Ah, a senhora gostaria de que fosse a prece e a canção em paralelo, é isso? Na Como assim? primeira prece e depois Primeiro eu a prece. faço Ah, então, o Antônio, cântico e a dinâmica do amor, está certo? você foi convidado, Antônio. Ai, tá perto. Tudo bem. O Antônio foi o provocador, né? A gente tem que medir as Então Então, vamos lá, né? Então, vamos mais uma vez agradecidos pelo amor de Jesus que nos une, independente do local onde estejamos no planeta Terra. Que a alegria de podermos compartilhar as vitórias, mas também as dificuldades, possa nos inspirar sempre a continuarmos motivados na prática do amor. A renúncia muitas vezes nos cobra preços altos, mas o coração amoroso, o coração cheio de compaixão e caridade jamais se esgota. Que a alegria de estarmos unidos pela internet, pelos corações, pelo nosso pensamento, possam nos inspirar sempre a estarmos juntos na busca da melhoria de nós mesmos, do apoio ao irmão que necessita da nossa ajuda. Jesus, muito obrigado. Que assim seja.